Você sabia que uma das histórias mais intrigantes da Bíblia revela como a humanidade tentou alcançar o céu com as próprias mãos? Bem-vindo ao canal Bíblia pela Fé. Hoje, exploraremos uma das narrativas mais fascinantes da Bíblia, registrada no livro de Gênesis. Prepare-se para uma jornada cheia de reflexões profundas e verdades eternas. Você já imaginou em um mundo onde todos falavam a mesma língua, que trabalhavam juntos e compartilhavam sonhos grandiosos? Agora, imagine como a ambição desmedida pode transformar harmonia em caos. Essa é a história da Torre de Babel. Vamos explorar cada detalhe deste evento que mudou a história da humanidade e nos deixou uma lição atemporal. Fique comigo e mergulhe nessa fascinante narrativa. A história da Torre de Babel está em Gênesis, mas para entendê-la melhor, precisamos voltar um pouco no tempo. Após o dilúvio, Noé e sua família receberam a missão de repovoar a terra. Deus lhes deu uma ordem clara: espalhem-se e encham a terra. Porém, ao longo das gerações, algo mudou. As pessoas não queriam mais obedecer. Em vez disso, decidiram se unir em um só lugar e criar algo que desafiaria os céus. Você já parou para pensar no que acontece quando tentamos impor nossos próprios planos a Deus? A Bíblia descreve que a humanidade inteira falava uma só língua e usava as mesmas palavras. Essa unidade poderia ter sido usada para glorificar a Deus, mas em vez disso, ela se tornou um instrumento de orgulho. Em um lugar chamado Sinar, no Oriente Médio, eles disseram: venham, vamos construir para nós uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Perceba o contraste. Deus ordenou que se espalhassem, mas eles decidiram o oposto. Quantas vezes você já se encontrou resistindo à vontade de Deus, mesmo sabendo o que Ele espera de você? O projeto parecia imponente e ambicioso. Eles começaram a fabricar tijolos e a usá-los como pedras, com betume como argamassa. Não era apenas uma construção, era um símbolo de autossuficiência e orgulho humano. A torre representava o desejo de controlar o próprio destino, ignorando completamente a soberania de Deus. Esse é um lembrete de que, quando buscamos a glória para nós mesmos, afastamo-nos daquele que é a fonte de toda verdadeira glória. O que será que eles esperavam alcançar construindo uma torre tão alta? Então, a narrativa muda para o ponto de vista divino. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. É interessante como Deus desce para observar o que estamos fazendo, mesmo sendo onisciente. Esse detalhe nos lembra que Ele está atento às nossas ações, mas também à intenção do nosso coração. O que será que Deus viu naquela construção? Ele viu a arrogância, o orgulho e a desobediência que guiavam o coração daqueles homens. Será que, em nossas vidas, estamos construindo algo que agrada a Deus ou algo que apenas satisfaz o nosso ego? Deus disse: se como um só povo, falando a mesma língua, eles começaram a fazer isso, então nada do que planejam será impossível para eles. Não se tratava de limitar a criatividade humana, mas de proteger a humanidade de si mesma. Imagine um mundo onde todas as pessoas estivessem unidas, mas usando sua unidade para o mal. Era isso que Deus estava evitando. Ele decidiu intervir para preservar o equilíbrio e impedir que a rebelião se espalhasse ainda mais. Isso não te faz pensar em como Deus, muitas vezes, interrompe os nossos planos para o nosso próprio bem? E então, Deus executou seu plano. Ele disse: venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns aos outros. Imagine o caos, pessoas tentando se comunicar, mas sem conseguir entender umas às outras. Aquela grande unidade que antes parecia invencível foi quebrada em um instante. Isso não é um reflexo de como o orgulho humano pode ser desfeito com uma simples ação de Deus? Será que temos a humildade de reconhecer a nossa dependência dele? Com a confusão das línguas, a construção da torre foi interrompida. As pessoas não conseguiam mais trabalhar juntas e foram obrigadas a se espalhar pelo mundo, como Deus havia originalmente ordenado. O lugar passou a ser chamado de Babel, que significa confusão, porque foi ali que Deus confundiu a língua de toda a humanidade. Essa dispersão nos ensina que a vontade de Deus sempre prevalecerá, mesmo que tentemos resistir. Será que estamos vivendo em alinhamento com a vontade divina,
Ou estamos tentando construir nossas próprias torres? A história de Babel não é apenas sobre uma torre ou uma cidade. Ela nos ensina lições profundas sobre orgulho, obediência e a soberania de Deus. Aquele povo queria alcançar os céus com suas próprias forças, mas nós sabemos que só há um caminho para o Pai. Através de Jesus Cristo, a Torre de Babel nos lembra que todos os esforços humanos são em vão, sem a direção e a bênção de Deus. Será que estamos buscando um relacionamento com Ele ou estamos tentando fazer as coisas à nossa maneira? A história de Babel ressoa até hoje. Vivemos em um mundo onde a tecnologia, a ciência e o progresso humano muitas vezes ignoram a presença de Deus. Estamos construindo torres modernas, achando que somos autossuficientes? Assim como na época de Babel, Deus observa nossas ações e desejos. O que Ele vê em você hoje? Será que estamos buscando a glória dele ou a nossa própria? É tempo de refletir e alinhar nossos corações com a vontade do Criador. A Torre de Babel nos lembra que Deus é soberano e que seus planos são sempre melhores que os nossos. Quando nos alinhamos à sua vontade, encontramos propósito e paz. Por isso, hoje, quero convidar você a refletir. Quais são as torres que você tem construído em sua vida? Será que elas agradam a Deus ou apenas ao seu ego? Escreva nos comentários o que você aprendeu com essa história e como ela impacta sua vida. Não se esqueça de curtir este vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal Bíblia pela Fé. Que Deus abençoe você e sua família.